A paz do Senhor, meus irmãos. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles passam por todo o deserto, eles chegam num lugar que é este lugar aí, chamado Monte Sinai. Às vezes você vai ler na Bíblia, está escrito Sinai, ou em determinados textos vai falar Horebe, tá ok? Então Horebe e Sinai estão falando do local onde Deus deu a lei. Eu estou filmando aqui, né, para que você possa acompanhar. Esse povo de Israel, eles passaram a habitar em tendas. Quando eles saem do Egito, eles passam a habitar em tendas. Você está vendo aqui, né? Cuidado do cidadão, por exemplo, com os seus animais, né? Então formavam-se tendas onde eles habitavam. Durante toda essa trajetória que eles estiveram no deserto, né, eles ali se alimentavam desses animais e de tudo que eles foram conseguindo no caminho, né? E você vai ver aqui, ó, que esse povo, eles sempre estavam em tendas, como Abraão, Isaac e Jacó também habitaram em tendas, né? Aqui, ó, palmeiras, olha que coisa linda, essa ilustração, né? Então você vai ver que esse povo habitou em tendas. O que a tenda representa? A tenda representa que você está habitando em um local, mas aquele local ainda não é permanente, é um local temporário, tá ok? Então, a tenda tem essa representação da trajetória do povo de Israel saindo do Egito, que era um local que eles estavam fixados, mas que Deus queria levar eles para um local permanente, que é a terra que mana leite e mel. O que acontece? Ocorre que quando esse povo sai do Egito, eles atravessam o deserto e, enfim, entram na terra prometida, que é a terra de Canaã, eles deveriam, então, fazer uma memória desse período que eles estavam habitando em tendas, ou seja, todo ano eles tinham que praticar as festas de Deus. As 7 festas são a Páscoa, não é? Festa dos pães ázimos, festa das primícias, festa de Pentecostes, das trombetas, né? O dia da trombeta, dia da expiação e também o dia de Pentecostes, já falei, né? Então vamos lá de novo. Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e, depois disso, a festa dos tabernáculos. Tabernáculo é o quê? É uma tenda, tá certo? Então vai estar escrito às vezes assim, festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, que são essas cabanas aí, onde o povo armava a cabana em volta, que você está vendo o povo, ó, em volta do tabernáculo. Então essa cena que nós estamos visualizando aqui agora, possivelmente, ou é uma cena da migração durante o deserto, onde eles armavam e desarmavam suas cabanas, mas também pode ser a representação do período em que eles já estavam fixados na terra de Israel, fazendo a festa das cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos, onde ao redor do tabernáculo, cada um iria fazer o quê? Iria montar sua cabana para poder fazer uma lembrança. Essa é a festa das cabanas. Então eles montavam as suas cabanas aqui em volta, tá ok? Aqui você está vendo uma cena onde o sacerdote está oferecendo, né? Vou mostrar as peças aqui para facilitar um pouco, porque muitas pessoas não têm um entendimento claro sobre o tabernáculo, alguns já conhecem bastante, outros não. Então vamos lá, vou partir do princípio de que você não conhece nada do tabernáculo, tá ok? Então Deus fala com Moisés o seguinte, ó, já que o povo habita em cabanas, façam um tabernáculo, que é esse tabernáculo maior, para que eu habite no meio deles, ou entre eles, tá certo? Então Deus queria que o povo entendesse que, enquanto eles estavam na migração no deserto, Deus estava ali também com eles. Se eles estavam habitando aqui em tendas, Deus estava ali com eles também, tá ok? É isso que Deus quer que o povo entenda. E que o povo deveria vir, né, aqui, a tribo de Levi tomava conta da armação, de carregar, desmontar, montar esse tabernáculo, que ele foi montado e desmontado várias vezes, tá? Durante a trajetória no deserto. Então, o que acontece? Você vai ver que ele tem uma espécie de muro, mas ele é feito de cortinas brancas, tá? Aqui, ó, esse muro é a limitação do espaço destinado ao tabernáculo. Essa limitação é chamada de átrio, tá ok? Ou pátio, tá ok? Então, aqui, quando você entra, ele está de costas, né? O tabernáculo está de costas, aqui a entrada dele está por aqui, ó. Então, você tem a primeira porta lá na frente, é um portão colorido, tá? Então, nesse portão,
era a entrada do tabernáculo. Aqui é o local do primeiro altar, o altar do sacrifício. Esse altar tinha 4 pontas, tá ok? E havia uma lei, né, de que alguém que era um homicida, e ele deveria correr para cá, por exemplo, se ele matou alguém sem querer. Ele vinha para cá, encostava no chifre e ele estava isento de ser culpado, né? Não poderia ser morto por aquilo. Mas houve circunstâncias, por exemplo, em que Salomão fala que em determinado cidadão, mesmo segurando aqui, ele era para ser morto, tá? Mas vamos lá. A gente vai chegar no livro de Levítico, né, onde tem a definição mais clara. Em Êxodo nós já começaremos a falar sobre o tabernáculo. Bem, entrou por aqui, você tem o primeiro altar, esse altar de bronze, as peças do lado de fora de bronze. Esse altar é do sacrifício dos animais, onde oferecia-se o holocausto, tá certo? Mais à frente você tem a pia, né, uma bacia que o sacerdote lavava suas mãos e pés antes de entrar no santuário. O santuário é o nome dessa estrutura aqui, desse tabernáculo, ou seja, dessa tenda, a tenda do testemunho, tá? Então ele vinha aqui, lavava suas mãos, depois de ter oferecido um sacrifício, e aí então ele entrava pela primeira porta. Aqui só dá para ver uma parte da cortina da primeira porta, né? Aliás, a primeira porta é aqui na frente, aqui é a segunda, mas é a porta do tabernáculo. Então entrava-se aqui dentro você vai ter aqui, ó, opa, deixa eu ver a imagem voltando aqui. Isso aqui é a menorá, o castiçal. Inclusive, o castiçal é um símbolo da igreja, isso em Apocalipse, onde fala que Jesus estava no meio dos 7 castiçais de ouro e que cada castiçal representa a igreja, né? Uma igreja lá, daquelas 7 da Ásia. Então, o que acontece? Ele representa a luz. A igreja é a luz do mundo, Jesus fala isso, né? Em frente ao castiçal, e para que serve isso? Lembra, irmão, que lá não tinha janelas no tabernáculo. Ele era todo fechado. Esse corte que você está vendo aqui, ó, né, é só mesmo para que a gente pudesse conseguir ver o que está lá dentro, mas ele é todo fechado, então as pessoas não conseguiam ver nada lá dentro, né? Mas o sacerdote entrava aqui dentro, ele precisava de ter luz, já que não tinha janela, então o castiçal foi colocado aqui para iluminar todo esse compartimento. Em frente ao castiçal nós tínhamos uma mesa que aqui está vazia, mas na verdade ela tinha 2 pilhas de pães ázimos, você tinha 6 pães de um lado e 6 pães do outro, né, representando as 12 tribos de Israel, tá ok? Agora, à frente você vai ter um altar já de ouro. Todas essas peças aqui, né, de ouro, claro. Esse altar de madeira de acácia revestida de ouro. Como é também aqui à frente, nós vamos ver daqui a pouco. Esse altar aqui também tem 4 pontas, tá vendo? Mas ele não é como o altar de bronze. Esse marronzinho aqui, o altar de bronze para sacrifício de animais. Já o altar aqui de dentro, esse altar é o altar do incenso, tá? Lembrando que Apocalipse fala que o incenso é como as orações dos santos. Então, o incenso representa as orações, né? Esse altar de ouro fica atrás dessa cortina. Essa cortina que está aberta, que na verdade ela ficava totalmente fechada, como eu falei, isso é só para ilustração, ela ficava totalmente fechada, porque esse primeiro momento aqui tudo isso é chamado de pátio ou átrio, né? Esse pátio aqui fora, ou vamos dizer assim, o quintal, já aqui, nesse primeiro compartimento da tenda, é chamado de santo lugar, tá ok? Só que passou da cortina para dentro, essa cortina é chamada de véu. Esse véu, daqui para dentro, é chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, essa sala aqui dentro. Só poderia entrar aqui dentro o sumo sacerdote. Os demais sacerdotes poderiam entrar aqui, ó. Todo dia eles tinham que entrar para manter a luz acesa, não podia apagar essas lâmpadas, tá certo? Para trocar o incenso, né? Para colocar incenso. Os pães, todo sábado era trocado, os pães da proposição, mas da cortina para dentro, ou seja, do véu do véu do tabernáculo para dentro, somente o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? É o principal desses sacerdotes. Um deles era eleito, tinha uma veste diferenciada, tá? Ele representava Cristo, mas ele só poderia entrar aqui também uma vez por ano, e essa vez que ele entrava aqui era no dia da expiação, tá ok? Então ele entrava aqui dentro, e aqui dentro você encontra uma peça chamada de Arca da Aliança, onde tinham 2 querubins, né, voltados para baixo, e a tampa dessa Arca da Aliança é chamada de propiciatório.
propiciatório, propiciação. Isso lembra que Paulo fala sobre que Cristo é a propiciação dos nossos pecados. O que é propiciar? Ser propício é ser favorável, tá ok? Isso significa que nesse momento Deus estaria sendo favorável ao seu povo que estava aqui fora, praticando a festa, né, aqui fora, e aguardando a saída do sumo sacerdote para eles comemorarem, enfim, a tão esperada festa dos tabernáculos. Então, irmãos, eu estou tentando explicar aqui de uma maneira bem simples sobre o tabernáculo para aqueles irmãos que não têm entendimento. Talvez você já tenha um entendimento muito profundo de tabernáculo e não vai entender o propósito desse vídeo, tá ok? Eu vou colocar aqui também uma outra imagem do tabernáculo de frente. Deixa eu pegar um outro livro aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha que cena linda, tá? Esse é o tabernáculo. Deixa eu puxar aqui para ficar mais visível, né? Então, olha aí, ó, o tabernáculo. Você pode ver as cabanas em volta aí, né? Em volta do tabernáculo, um camelo, né? Um dromedário, não sei que animal é esse. E você vai ver que aqui à frente, ó, agora sim, olhando de frente, você tem o portão, né? Essa é a porta principal de entrada. Tem o altar do sacrifício. Aqui assim você vai ter, o altar de bronze, olha, a pia, né? A pia, bacia de bronze. Interessante o detalhe é que ela foi feita com a oferta das mulheres, onde foi colocados os espelhos que elas deram de oferta por aqui dentro. E a água ficava em cima do espelho, né? E isso tem um simbolismo muito interessante. Mas vamos lá. E aqui você tem as colunas do tabernáculo, onde segurava ele, né? Tá vendo que agora ele já está totalmente fechado. Ele era assim. O povo não conseguia ver o que estava lá dentro. E um detalhe interessante é que o tabernáculo ele era montado de dentro para fora, não de fora para dentro, como é uma construção comum, tá ok? Esse é um detalhe importante. Quando fazemos um estudo do tabernáculo, geralmente alguns autores colocam significado em tudo, inclusive nessas pontas dessas estacas que está segurando a corda aqui, tá vendo? Alguns associam isso, por exemplo, com prego, né, que vinha na cruz de Cristo, porque todo esse tabernáculo tem uma representação de Cristo, né? Alguma ligação com Cristo e a sua igreja. Mas vamos lá. Dito isso aqui, esse é o tabernáculo primeiro, né? Que foi feito com Moisés no deserto. Porém, o que vai acontecer? Deixa eu virar aqui. Aqui, ó, você tem uma figura do altar de bronze, está acontecendo um toque do shofar, né? As trombetas e tal. E um sacrifício está ocorrendo aqui. Deixa eu me virar aqui também. Essa é a planta do tabernáculo. Deixa eu ver se eu consigo uma posição boa aqui. Né? A planta do tabernáculo, como você já viu. O altar do sacrifício. E a pia, a entrada, o lugar santo. Os 7 braços do castiçal de ouro, né? O altar de incenso. O altar, aliás, a mesa do pão. O altar de incenso, o véu. E a arca da aliança. Isso foi no primeiro momento. Olha aqui, roupa chique, deixa eu deixar aqui sim, do sumo sacerdote. Olha uma réplica da Arca da Aliança. Tá aqui uma réplica dela, conjectural, né? Ou seja, porque ninguém viu essa arca ainda, atualmente, né? E aqui você tem a roupa do sumo sacerdote. Olha que coisa mais linda, tá? Lindo mesmo, porque... E aqui ele está colocando... Está passando sangue na ponta do altar. Você vê que ele está aqui, ó, carregando no seu peito 12 pedras coloridas. As pedras têm cores diferentes. Essas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. Tem uma coroa de ouro, escrito Santo ao Senhor, né? Então, esse sumo sacerdote, na verdade, toda essa roupagem dele representa Cristo, tá ok? Você vai ver que a Cidade Santa também... ela tem uma ligação com essas 12 pedras aqui e nós vamos falar disso mais para frente, tá? Vamos lá. Aqui você já está vendo o templo de Salomão, porque quando Davi vê, vou voltar aqui, quando Davi vê esse tabernáculo, ele fala, eu habito num palácio, né? E a casa de Deus habita em cortinas, que são essas tendas que eram feitas de cortina. Então ele teve o desejo de fazer... aqui, ó, você tem uma réplica aqui do tabernáculo, olha que legal. Não sei se você vai conseguir tirar a imagem e ficar embaçada, né? Mas, então ele tem um desejo. Deus não permite Davi fazer o templo, mas permite Salomão. Então Salomão faz esse templo aqui. Você está vendo aqui um altar de sacrifício agora bem maior, né?
grande altar, e esse templo de Salomão é construído então. Está aqui, ó, uma réplica, um desenho, né, desse templo de Salomão, vários, que você vai ver várias pias agora, você vê que a nação está muito maior, o número de sacrifício é muito maior também, né, e lá por dentro muito bem decorado, tá? Você está vendo aqui atrás. Agora, o que vai acontecer? O povo, depois do templo de Salomão ser destruído, né, eles vão ser deportados para a Babilônia. Então lá na Babilônia eles começam a fazer o seguinte, montar sinagogas. O que são sinagogas? A palavra sinagoga significa literalmente lugar de reunião. Então a sinagoga é esse aqui, ó, por exemplo, tá? Então aqui você tem tipo um púlpito, e púlpito você vê na Bíblia, Esdras falando sobre púlpito, né? E aqui era onde era ministrado. O povo começou a se reunir para falar da lei de Deus. E quando eles voltam da Babilônia, eles continuam com esse costume em vários lugares do mundo, inclusive em Israel. Então as sinagogas serviram de modelo para os cristãos também se reunirem em algum local determinado para estudar a Escritura, tá? Você vê que são chamados de salão, alguns chamam de templo, mas não é um templo, né? Porque templo só tem um em Jerusalém. Ainda que as pessoas dizem, mas eu vou no templo da minha igreja. Na verdade, não é um templo. Templo é só um. E já foi destruído. Então, toda vez que alguém fala templo, você precisa entender salão, tá ok? Um lugar de reunião. Aqui você tem, né, o templo de Salomão. Na verdade, esse aqui já é o templo de Herodes, né? Deixa eu pegar uma imagem muito linda dele aqui, ó. Olha para você ver, o templo de Herodes foi reconstrução do templo de Salomão ampliado, tá? Então você tem um muro aqui que é o atual, dizem ser o atual muro das lamentações em Israel, né? Só um pedaço, uma parte desse muro ficou e o templo está aqui, a parte principal dele. O templo literalmente está aqui dentro, tá? Então essa seria uma figura do templo de Herodes. Esse é o momento, quando Cristo morre na cruz, né? O que acontece? O véu do templo, porque o véu já não estava no tabernáculo, lembra daquele véu? Deixa eu voltar aqui para você lembrar, né? Lembra desse véu aqui, ó? Ele vai se rasgar, mas não na tenda mais. Agora, já passado para o templo, então a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Qual o significado de ele ter rasgado de alto a baixo? Quando ele é rasgado de cima para baixo, significa que não foi o homem que rasgou de baixo para cima, né? Mas é Deus rasgando esse véu de cima para baixo. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que Deus te abençoe grandiosamente. Ore por nós, né? E informe seus amigos também sobre o curso bíblico online para que a gente tenha mais pessoas para acompanhar o canal aí e é uma bênção do Senhor. Deus abençoe a sua vida e eu peço que você ore por nós. Amém?